aberto aqui o nosso webinar hoje, né? Um webinar oferecido na parceria entre Process, Lecom e Usiminas. É um prazer ter todos vocês aqui. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess. A iProcess, para quem não conhece, é uma empresa de automação de processos focada nos temas que envolvem o conceito de trabalhador digital, como robotização, inteligência artificial, BPMS, RPA, e que tem aí a Lecom como seu principal parceiro de soluções de BPM e a Usimino como um cliente fundamental, né, numa jornada de hiperautomação que vem traçando aí desde 2022, né, na verdade 2022 com BPM, mas começou antes, como o Felipe vai nos contar, né? E a ideia hoje é que a gente possa, então, conhecer um pouquinho da experiência, a história das Minas dessa jornada e principalmente interagir com todos vocês que estão aqui no bate-papo conosco. Então, já à medida que quiserem, né, tirar dúvidas, conversar comigo, com o Mário, com o Felipe a respeito, né, podem depois ir colocando as perguntas no chat. Queria, antes de mais nada, fazer uma breve apresentação aqui do Mário, né, o Mário que é sócio da Lecom e Head hoje na parte de negócios e estratégia, e que está aqui com a gente também, né? Se puder se apresentar um pouquinho aí, por favor, Mário. Brito, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, uma honra estar aqui com o Felipe. Felipe, meu amigo, muito bom compartilhar esse momento aí contigo, levar essa história incrível. Pessoal, é uma honra aqui apresentar a Lecom é uma nacional aí de quase 30 anos, que tem como principal objetivo ter tecnologia de uma forma bem amigável para automação de processos. Essa é a nossa jornada nos últimos 30 anos aí, e trazendo cada vez mais componentes, trazendo cada vez mais tecnologia, facilidade para falar dessa hiperautomação, dessa automação inteligente de processo que o Brito bem colocou. E a gente vem entregar sopas de letrinhas, de BPMS, RPA, IA e tudo mais, mas o mais importante é como que a gente ajuda a, a transformar a informação que vai caminhando de uma mão para outra. Esse é o mundo da Lecom. Então, a Lecom aí, como uma fabricante de software nacional, a gente tem a honra de ter a iProcess como um dos principais parceiros de implementação, parceiros aí que levam esse mundo de hiperautomação ao mercado. E, claro, ter a Usiminas aí, toda essa jornada que vai ser muito bem apresentada pelo Felipe, é uma honra aqui para nós estar aqui representando a Lecom. Perfeito, Mário. Obrigado aí pelas palavras. E novamente queria aí apresentar o Felipe. O Felipe conduziu desde o início aí todo esse processo, né, de levar as tecnologias pela automação para dentro da Usiminas. Hoje ele é gestor na área de inteligência da informação, né? Mas trabalhava até bem pouco tempo atrás como gestor na área de business process. E queria então lhe passar a palavra aí, Felipe, para se apresentar também e já começar a falar um pouquinho aí do case da Usiminas, como todos nós estamos esperando. Tá legal, gente. Bem, me escutam bem? Perfeito. Muito bem. Legal. Bom dia, agradeço aí, Mário e Brito, pelo convite. Saiba que também é um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo e debatendo um tema que considero bem relevante aí dentro de uma jornada empresarial, né, um tema que particularmente eu gosto e tenho muita vontade aí de falar, né? Então, me apresentando rapidamente, atualmente eu estou como gerente sênior da área de inteligência de informações, como o Brito colocou aqui da Uzi Minas. Então, hoje eu estou liderando temas de sistemas de gestão e toda a parte de modelos e Advanced Analytics, mas até setembro, né, até mês passado aí, eu estava como gestor da área de Business Process aqui da Uzi Minas, uma área que nasceu em 2019, né, então nós criamos aí, inicialmente era um escritório de processos conectados diretamente na diretoria de tecnologia e informação, e depois a gente foi, né, montando times focado em soluções de automação com robôs digitais, mineração de processo, automações low code, assistentes, chatbots e toda a parte de orquestração
e gestão de processos utilizando solução da BPM. Essa área ela foi crescendo, né, foi se expandindo, e hoje temos aí com colaboradores próprios e terceiro na casa de 25 pessoas, né? Então ele nasceu comigo, né? Eu fui convidado aí a somar o time das Minas em 2019 e a gente conseguiu desde então fazer um trabalho bem interessante com alto impacto aí em todas essas frentes de trabalho. Trabalhei um tempo em consultorias de gestão e tecnologia, né, passando por empresas como Vale, a TOTUS e a Fieng, e minha maior expertise aí está nas disciplinas de gestão, principalmente unindo práticas, né, com pessoas, processos, tecnologias. É o que eu gosto, é o que eu amo fazer aí. Vamos lá. Falando rapidamente da Uzi Minas, né, nós somos líder de mercado de aços planos aqui no Brasil. No ano passado, a gente teve uma receita de 27 bilhões, com lucro de 1,6 bi. Hoje temos aproximadamente 13 mil colaboradores diretos, e quando consideramos os indiretos, em especial o time da industrial na nossa planta Uzi Minas, a gente chega aproximadamente a um grupo de quase 30 mil pessoas. E fomos aí também pioneiros, né, nas certificações ISO e 14000 do meio ambiente, né? Para quem não conhece também, a Uzi Minas até 1991 era uma empresa estatal. Então, com esse novo cenário agora, né, depois de mais de 30 anos, a gente teve muitos choques de gestão que foram necessários para que a empresa pudesse cada vez mais se conectar com o mercado e fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos presentes em toda a cadeia de valor do aço, né? Então hoje temos 4 grandes unidades de negócio: mineração, siderurgia, transformação do aço e toda a parte de mecânica, né? Montagem, manutenção. Essas empresas elas compõem aí o Grupo Uzi Minas, né? A mineração foi uma joint venture que fizemos junto com o grupo Nippon Steel, grupo japonês, há mais ou menos 10 anos atrás, e hoje ela tem uma representatividade muito grande, né, nos nossos negócios, na nossa receita também. E, avançando, estamos aí com essa localização, né? Então, a nossa principal planta de siderurgia ela fica em Ipatinga e Cubatão, mas temos aí no Nordeste, no Sul também, na região Centro-Oeste, e várias plantas das Soluções Uzi Minas, atendendo aí principalmente as montadoras, né? Praticamente todas as montadoras aí são grandes clientes da Uzi Minas, e alguma delas com atendimento e exclusividade no fornecimento de produtos. Começando a falar assim, por que adotamos a solução da BPMS? BPMS, como o Mário colocou, é uma sigla, né? E às vezes não soa uma palavra tão interessante, mas né, gestão, é um sistema de gerenciamento de processos de negócio. O grande problema que a Uzi Minas, e acredito que boa parte das empresas tem, é que todas essas estruturas, né, as estruturas tradicionais, elas são orientadas por áreas, né? Então nós temos aqui várias áreas dentro da empresa com vários sistemas, né? Então eu tenho uma área de marketing comercial que utiliza um CRM, que utiliza um SAP. Eu tenho depois uma outra área de planejamento que utiliza sistemas ligados, né? E assim vai, né? O grande desafio é que existe um espaço entre essas áreas, né? E esse espaço entre essas áreas é onde acontecem os principais problemas de comunicação e a perda de visibilidade do processo. Só que as empresas elas são orientadas por processo, né? Então, quando você é muito comum encontrar, né, uma série de e-mails no sentido de a partir de amanhã uma aprovação ela tem que passar pela autorização da diretoria X. Mas será que as pessoas de fato estão pensando no processo? Quando a gente toma decisões baseado em áreas, isso pode criar um gargalo muito grande, né? E muitas vezes, né, nem os líderes, os diretores têm visão do quão isso impacta o processo, né? Então, esse foi o nosso principal motivador quando falamos de uma solução de BPMS. Embora aqui estamos falando muito forte de uma questão de cultura, de uma questão de estrutura organizacional,
mas o BPMS ele mostra exatamente por onde o processo passa, né? Quais são as áreas que aquele processo passa, onde estão e se existem de fato os gargalos, quais que são os tempos, né, que aquelas atividades duram. Então, isso foi um grande motivador, né, que a gente conseguiu aí em 2021, junto com a InProcess e com a solução da Lecom, a gente aprovar um projeto e, de fato, começar um projeto adotando uma solução de BPMS. Como que a gente trabalha aqui hoje de uma forma geral, né? Será que é só implantar uma solução de BPMS, né? Será que a solução de BPMS, ela, após a implantação, ela não precisa de mais nada, né? Será que implantar a solução e acabou? E aí eu acho que a nossa experiência mostrou que não faz sentido implantar uma solução sem antes olhar para o processo, né? Então, não é tentar adaptar o processo para que ele se encaixe na tecnologia. O legal de soluções de BPMS, na maioria das vezes, são soluções low code, então elas permitem uma certa agilidade e fazer o exercício inverso. Então, eu adapto a solução e eu crio fluxos personalizados alinhado com o meu processo de trabalho. Então, hoje são 3 grandes fases. A primeira fase que a gente trabalha é uma fase de assessment e qualificação. Todo projeto hoje, né, de BPMS, ele requer uma avaliação de uma equipe específica que avalia volume de trabalho, benefício, desafios e até mesmo entende quais são as dificuldades de se cumprir os objetivos de desempenho. Depois dessa avaliação, a gente tem o quê? Um range de o quão prioritário é aquela ideia, quão prioritário foi aquele projeto. E aí a gente vai para a parte de implementação. Implementamos essa ideia, todas as nossas frentes aqui, nós temos uma frente, nós trabalhamos, né, com robôs, com chatbots, com soluções de BPM, a gente tem uma fase de monitoramento. Aqui também tem um grande desafio, né? Não faz sentido a gente implementar e deixar rolar, né? Então é muito importante você monitorar, saber a satisfação. Um trabalho interessante que a gente faz aqui é identificar se a solução está trazendo o objetivo esperado. Se o usuário, né, aquele processo que foi colocado na plataforma, se aquele processo ele tinha uma previsão de que ele seria executado 10 vezes por dia ou 100 vezes por mês, por exemplo, né, que antes era feito por e-mail, que era feito de alguma outra forma, a gente começa a monitorar de fato quantas instâncias estão sendo executadas, porque através da execução dessa instância, a gente consegue monitorar a utilização e, consequentemente, abraçar os ganhos que foram colocados ali. E não só isso, né? Monitorar também para a gente poder retroalimentar e colocar melhorias no produto. Processos implementados sem melhoria, ele morre, né? As pessoas vão deixando de usar porque o cenário é dinâmico e, de fato, o produto precisa ser evoluído. Tá. Dando um zoom nessas 3 fases, a ideia não é entrar em detalhe, mas só para vocês verem aqui assim, um pouco do cenário que a gente vem trabalhando, né? E chegamos hoje nessa versão final dessas subfases que nós temos aí, né? Então, quando falamos de assessment de qualificação, nós estamos falando de identificar quais são as ideias, entender quais são os processos, mensurar os impactos, depois ter todo um trabalho de volumetria, né, que é o que a gente chama de assessment especificamente, depois de qualificação. Então a gente questiona qual que é o custo desse processo, quantas pessoas são envolvidas versus o tempo versus o custo dessas pessoas. Com base nessa informação, a gente considera que processos mais caro para a empresa, eles têm ali um critério de priorização específico, né? Processos que envolvem alto volume de trabalho, processos que envolvem profissionais mais especializados, que muitas vezes deveriam estar dedicando tempo para fazer tarefas estratégicas, mas estão ali fazendo tarefas operacionais, manuais, né, de controles necessários. Então, tudo isso pesa nesta fase. E aí a gente entra na fase de implementação, que tem todo um trabalho de modelagem do processo e especificação. Aqui vai muito além de um trabalho de analista de requisito,
né? Assim, a gente tem, de fato, na nossa equipe, analistas de processo, não analista de requisito. O analista de requisito, ele ia conversar com a área de negócio e entender a necessidade e escrever o que ia ser feito. O analista de processo, ele tem como papel questionar aquele processo. Ele tem como papel entender se de fato aquele processo vai aportar valor para a empresa, se de fato aquele processo está preparado para a implementação. Não faz sentido nenhum a gente colocar uma solução dessa em um processo quadrado, né? Do tipo, vai implementar uma solução, mas no final a gente vê que ela continua ruim, a experiência do cliente continua ruim e o processo continua ainda com problema. Então, essa é a fase, assim, que a nossa experiência também mostra que é a fase onde a gente mais investe tempo e é, de fato, onde vamos continuar investindo tempo. Fazer o desenvolvimento e homologação tendo pessoas qualificadas, bons técnicos que conhecem a plataforma, é mais tranquilo, né? É mais simples, é mais fácil, é mais rápido. Mas entender quais são os processos que estão ali, se aqueles processos vão de fato aportar o valor, é aí que tem um grande desafio. É aí que entra um pouco de ego das pessoas, é aí que entra um pouco da exposição, né? Que muitas vezes podem acontecer. E é aqui que está o grande desafio, é aqui que a gente aporta a maior cinebilidade da equipe para poder desenhar. E aí, indo para a terceira fase, todos os nossos monitoramentos, eles são feitos ali através de painéis personalizados que consultam toda aquela base, aquele banco de dados de processo. Então, os gestores, eles têm como papel fundamental monitorar o processo, saber quantas instâncias estão sendo executadas, quais são as pessoas que estão sendo impactadas, onde o processo está parado. Então, muitas vezes, ele não precisa necessariamente entrar na plataforma para saber isso. Através das nossas visões de gestão, ele já consegue tomar decisões e acionar equipes quando necessário. Mas o monitoramento também não é só para o gestor, como eu coloquei, ele é para a gente. Então, a gente avalia melhorias que estão sendo feitas, o quanto aquela melhoria ela traz de impacto naquele processo. A gente avalia, né? Temos um indicador que é o indicador de índice de assertividade de ganhos, ou seja, o ganho que foi colocado anteriormente na fase de assessment, após aí um período de operação assistida, ele está de fato retornando? Ou nós erramos em alguma parte desse processo, né? Então, tudo isso é feito e a gente tem ali um analista de monitoramento que faz essa avaliação de novas mudanças, novas necessidades e faz também um trabalho junto aos usuários-chave no sentido de saber como está a experiência do uso e, consequentemente, melhorar a utilização do produto. Hoje a gente usa, temos um hub, né, de ideias, aí nós aproveitamos aí o nosso programa de automação de processos da UiPath, usando soluções de RPA, e a gente criou esse hub também para receber as novas ideias. Então, todo esse fluxo de ideias até o monitoramento, né, no sentido de quantas estão chegando, que tipo de ideia, todo esse assessment que nós temos hoje, a gente faz através do Automation Hub. Isso é extremamente relevante, né? A gente precisa, de fato, organizar melhor como chegam essas demandas. No começo a gente tinha poucos projetos, mas hoje eu vou falar um pouquinho aqui, a gente tem bastante projeto e é aqui que a gente calibra todos os nossos critérios de priorização. Avançando, só dar uma ideia de quantos processos, né, que nós trabalhamos e quais são os principais macroprocessos. Então, em 2022, quando nós demos aí, né, início a essa jornada de automação, a gente trabalhou ali com 6 processos da área de comercial e mercado. Aqui nós estamos falando de processos, inclusive processos críticos para a empresa, processos da área de order management, que é uma área que gerencia o fluxo da entrada daquele processo de entrada de um pedido, né? Então, a Toyota fez um pedido, passa por toda uma avaliação até a logística, até a entrega, né? Então, nós temos uma área que cuida desse ciclo end-to-end e ela foi a nossa área aí, pioneira na utilização dessa solução. Em 2023,
nós continuamos aí investindo tanto nessa mesma área, né, de order management, quanto em outras áreas do comercial, mas também vocês percebem que a gente foi expandindo a utilização para outras áreas da companhia, principalmente temas de finança e planejamento. Industrial e operações, então hoje nós temos também casos de uso nas áreas industriais da Uzi Minas, então isso é extremamente relevante. Nós somos uma empresa industrial, não podemos pensar apenas em melhorar fluxos de trabalho, de informação, apenas em áreas meios, em áreas corporativas. E ao longo do tempo fomos crescendo, né? Então até outubro aí, a gente está com 17 processos, né, novos casos de uso, e a gente percebe aqui também outras áreas, né, que foram tendo interesse em relação à utilização da plataforma, como o próprio RH, a área jurídica, a área de CAPEX. Nós em Minas nós temos uma vice-presidência de CAPEX que controla todo o fluxo de investimento, então também foi uma área bastante interessada no produto. Não está aqui, mas nós temos também aí um roadmap de aproximadamente mais 50 possíveis projetos que estão listados, que vão passar por aquela esteira de priorização para a gente poder avançar aí com as entregas. Quais foram os principais desafios? Né? A gente colocou aqui 3 grandes blocos de desafios. Primeiro, o fator humano, né? Fazer esse trabalho sem ter uma gestão da mudança, sem ter uma sensibilização dos usuários, que isso é importante para o trabalho deles, mas mais importante do que isso né, para a empresa, né, é um grande desafio. Né? As pessoas estão acostumadas a fazer muitas vezes o trabalho por e-mail, muitas vezes de forma desordenada, e aquela forma desordenada já está até, de uma certa forma, sensibilizada para as pessoas. Elas gostam de fazer isso, né? Gostam de abrir uma tarefa por e-mail. Então a gente começou a ter grandes desafios ali em fatores humanos, né? Desses aqui eu destaco, né? Principalmente a exposição de problemas, né? Tiveram vários casos em que as áreas, né, começaram, nossa, mas eu demoro hoje muito tempo para fazer essa tarefa, né? Se a gente colocar uma atividade, ela vai começar a, de uma certa forma, gerar uma exposição, né? Então, acho que foi um grande desafio a gente trabalhar em questão de fatores humanos. O segundo bloco, desafios de produtividade. Aqui eu já até comentei, né? Poxa, mas entrar nessa solução, para eu poder startar esse processo, eu não posso mandar agora pelo WhatsApp, eu não posso mandar agora por e-mail. Por que que eu tenho que fazer isso? Né? Por que que eu tenho que abrir uma solução para poder fazer um determinado start de um processo, sendo que antes eu fazia pelo telefone, por exemplo? Isso está muito atrelado ao segundo slide dessa apresentação, quando eu falo da estrutura, né? As áreas muitas vezes não pensam no processo como um todo, elas pensam nos desafios da sua área. E aí, para aquela área específica, simplesmente abrir um e-mail, mandar um e-mail ou, de certa forma, ligar, mandar uma mensagem no Microsoft Teams é mais fácil. Mas ela não entende que isso gera um impacto e que aquele e-mail ele pode muitas vezes ficar perdido e a gente deixar de atender uma necessidade estratégica de um cliente, por exemplo. E desafios organizacionais, né? Nós temos vários desafios aqui. Tivemos vários desafios, principalmente aí no segundo item, que é o foco excessivo nas exceções, né? O mindset ágil, gente, ele tem que ser implementado, né? A gente nunca vai entrar com um processo perfeito, uma versão perfeita. O processo já vai nascer com todas as particularidades. Isso não acontece. E esse é o grande também desafio de que os usuários, as áreas precisam entender isso, de que toda evolução ela precisa ser feita de forma gradual. E a melhor forma de se conseguir feedback, a melhor forma de evoluir um produto é através de feedback. Então tem que colocar em produção, tem que sentir feedback e, consequentemente, retroalimentar, né? Então, focar na exceção, focar em pequenos detalhes, isso às vezes toma muito tempo, impacta aí, às vezes, a gente deixar de entrar com uma solução que já poderia estar sendo usada
mas que não foi colocado em função de uma série de exceções que são colocadas. E quais são os fatores chaves aí que nós, desses 3 anos aí de jornada, a gente também gostaria de compartilhar com vocês? Primeiro, todo projeto precisa de ter um sponsor. Não só o projeto de BPMS, qualquer projeto, né, gente? Todo projeto a gente tem que ter um apoio de liderança. E aí, quando eu falo de um sponsor, não é um sponsor que vai ficar ali dentro da apresentação do PowerPoint, ponto, né? De fato, a gente precisa de ter um sponsor atuante, que vai mediar conflitos, que vai dar direcionamentos e que vai principalmente fazer com que as coisas atuem de uma forma com sinergia, né? Os analistas de processo, né, eles têm grandes desafios de melhorar o processo para poder colocar um tipo de solução que atenda aquelas necessidades. E muitas vezes melhorar o processo não é um desejo da área, ela quer continuar fazendo daquela forma. Então, o papel da liderança ele é muito importante nesse sentido. Consequentemente, gestão da mudança. Faça uma boa gestão da mudança. Comuniquem bem, né? Reconheçam aqueles casos de uso que fazem sentido. Divulguem, publiquem matérias na intranet. A gente fez várias matérias, né? Esse ano já fizemos 2 grandes divulgações de casos de uso, onde a gente traz os usuários para poder contar a história deles, né? O quão a solução contribuiu para a melhoria daquele processo. Então, isso faz com que a gente ganhe grandes aliados e, consequentemente, venham mais casos de uso interessantes aí. E outro que eu gostaria de destacar aqui também, né? Quando começamos em 2022, pensamos muito em qual caso de uso a gente ia começar. Vamos começar com qual caso de uso? Aquele que tem mais impacto, aquele que é mais simples de fazer, aquele que pode ter um benefício financeiro, onde aquele benefício financeiro vai ser ali a vitrine do caso de uso. O que a gente decidiu? A gente vai começar pela área que apoia a automação, independente se é o melhor caso de uso. Mas a gente tem que começar com pessoas que querem fazer acontecer. Não adianta eu selecionar o melhor caso de uso e ter pessoas complexas, pessoas que pensam de forma complexa, resistentes à mudança. Não vai ser um bom caso de uso. Então, a gente começou esse projeto por uma equipe, e até foi um processos aí críticos, né? A gente está falando de processos que envolvem, inclusive, o cliente, mas a equipe estava totalmente envolvida e engajada para começar. Tivemos muitos desafios, mas conseguimos, de fato, superá-los pelo engajamento que a gente teve com a equipe, né? E, por fim, né, a gente ter aí, apresentar claramente os ganhos com automação, né? Fator-chave desse projeto também foi a gente divulgar os casos de uso, trazer pessoas da área. Muitas vezes a gente tinha ali assistentes, analistas que apoiaram diretamente o caso de uso e a gente colocou essas pessoas para poder apresentar para um vice-presidente nas nossas reuniões estratégicas aqui, né? Então, isso gera um impacto, né? Gera impacto nas pessoas, isso gera impacto na nossa estrutura e aí todos saem ganhando, né? Bem, pessoal, era aí agradeço aí pela atenção de todos. Fica aqui o meu contato no LinkedIn, né? Se quiserem me adicionar, compartilhar ideias, né? Trocar casos de uso, enfim, estou à disposição. E aí eu devolvo a palavra aí para o time Process e Lecom para a gente poder ver quais são as perguntas que vocês têm aí. Obrigado, gente. Poxa, maravilha, Felipe. Obrigado aí por todo esse conteúdo, por toda a informação, bastante rica a experiência de vocês, a jornada como um todo, né? E o reflexo disso a gente pode ver aqui, né? Pela realmente quantidade de perguntas que já chegou aqui, temos mais de 15 perguntas aqui na fila, né? Vamos ver se a gente consegue responder todas nesse período que a gente tem, mas eu vou começar aqui por ordem de chegada das perguntas e vou aí, o Mário vai me ajudando também a levantar as perguntas para poder você responder ao público, né? Estamos com mais de 220 pessoas agora
aqui também no webinar, então mostrando realmente a relevância do case como um todo e da própria Usiminas, evidentemente, né, que é uma marca que chama a atenção aí de todo o público. Pode falar, Felipe. Não, não, ótimo. Fico feliz aí. Contem comigo, pessoal. Vamos lá, Brito. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui é sobre o cálculo de custo, né? O questionamento sobre quais são os dados que vocês levaram em consideração para poder fazer o cálculo do custo do processo. Bem, o custo do processo, ele basicamente, como eu comentei, a gente levanta quantas atividades são feitas, né, qual que é o volume de trabalho estimado para aquele caso de uso especificamente, quais são as pessoas envolvidas e quantas pessoas são envolvidas, né? A gente usa uma referência de valor hora. Então, o valor hora de um profissional analista é diferente do valor hora de um especialista. Então, com base nessas referências de valor hora de profissionais versus o volume de trabalho, a quantidade de recursos que são envolvidos, né? E a gente fez esse estudo para todo o processo, né? Então, eu tenho processos que começam na área comercial, vão para uma área de planejamento, depois vai para uma área de controle de qualidade. Então, a gente mapeia quem são os perfis envolvidos em cada uma dessas tarefas, a duração de atividade dessas tarefas, a quantidade de recursos e, consequentemente, o custo desse recurso. Através dessa conta bem simples, a gente chega no custo estimado de cada instância daquele processo, ou seja, a cada execução de um processo, até o final da conclusão, custa X para a empresa. Então, aquela quantidade de execuções daquele processo durante um mês é uma estimativa de custo daquele processo mensal. Além disso, pode existir também alguns custos de recursos que são consumidos através daquele processo. Então, para fazer aquela atividade, eu tenho também que fazer ter um licenciamento que eu preciso colocar nesse curso porque ele faz parte exclusivamente daquela tarefa. Então, a gente mensura custo de licenciamento. Então, todo, é, todas as variáveis que influenciam naquela atividade específica, como pessoas e outros recursos, a gente mensura para ter um custo final. Óbvio que são custos estimados, né? Mas aquilo ali é uma referência para a gente poder tomar decisões de priorização e saber, por exemplo, se eu tiro depois uma tarefa, né, eu consigo eliminar uma tarefa daquele processo, colocando uma automação, por exemplo, a gente sabe que aquele custo do processo final vai ser diferente e a gente consegue comprovar o ganho dele. Então, basicamente, é essa a forma como a gente fez aqui. O Mas Felipe, é conta simples, gente, não tem nada complexo. Os blogs Nada da complexo. Impress aí tem bastante conteúdo para isso aí, ajudam bastante aí também. Que legal, cara. Felipe, e tá aumentando as perguntas, tá? Então, assim, é muito legal ver a tua disponibilidade, de peito aberto de ir, assim, para um bate-bola aqui de perguntas em que você muitas vezes não se preparou para a pergunta, mas a tua jornada já te preparou para tudo aqui, né? Uma segunda pergunta, ela vem muito na linha da primeira, que é qual processo mais teve retorno financeiro da empresa? E se você puder abrir ali mais ou menos o valor economizado. Bem, assim, não posso entrar muito em detalhes, né, por uma questão de alinhamento que eu fiz aqui com o nosso time de segurança e comunicação, tá, pessoal? Enfim, quanto que cada processo economizou, mas o que eu coloco aqui é que processos que impactam o cliente, né? Então, a gente tem processos da área de order management, tem processos de vendas. Esses processos são aqueles que mais aportam valor para a gente, né? Porque são processos em que antes, se eu não desse uma atenção, se eu deixo às vezes de olhar um pedido crítico, né? Eu tenho, por exemplo, uma montadora e que ela está fazendo um determinado pedido crítico para os Minas,
Se a gente não olha aquilo, a gente perde muitas vezes a oportunidade de venda, né? Então, a gestão bem feita, ela elimina, né, essa essa falha no processo, de muitas vezes a falta de transparência e de visibilidade faça com que a gente perca negócio ou com que a gente deixe de atender uma demanda crítica, né? Então, esses processos foram os processos que mais trouxeram aí valor é, para a empresa, tá? Então, é mais nessa linha. Processos que impactam o cliente, processos que consomem muitos recursos. Esse a gente colocou um olhar bem específico, aprofundado, e são esses os processos que a gente mensura que conseguimos trazer mais valor aí. Legal. Legal, Felipe. Tem uma terceira pergunta, coincidentemente, eu acho que está dentro desse mesmo universo aí que a gente está falando de custo, de retorno financeiro, que é a respeito dos indicadores, né? O Gabriel questiona de onde que vocês buscam, né, e coletam as informações para manter um painel de indicadores. Bem, Gabriel, fazemos isso com a própria base do Lecom, né? Então, hoje existe ali um painel, né, do Lecom que traz ali todas essas informações do processo, e através dessas informações do processo, a gente praticamente online, né? Essas informações vão alimentando o nosso Power BI. Então, vou dar um exemplo. Nos últimos 15 minutos, nós tivemos ali 100 solicitações que foram feitas através do Lecom. Essas 100 solicitações foram distribuídas em 15 processos, por exemplo. E essas solicitações estão em determinados status, já passaram por várias áreas. Então, a comunicação é feita através desse banco, né, que a Lecom disponibiliza, que a gente consome os nossos indicadores. Então, toda a coleta de indicadores ela é feita como resultado do processo. Então, o processo foi executado, ele gera um dado, aquele dado a gente joga, já está tudo parametrizado, a gente joga dentro da nossa base, e é uma atualização ali mais ou menos a cada 15 minutos ou 30 minutos, se não me engano, que tanto o gestor quanto a nossa área a gente consegue ter acesso às informações. É um dos grandes, foi um grande desafio, tá? Para a gente poder construir toda essa visão. A Uzi Minas quis construir a visão personalizada, né? Não é uma visão padrão do produto. Então, a gente avalia lead time de todos os processos, a gente avalia gargalos, né, SLAs não atendidos, índice de pessoas que mais contribuem para o atraso daquele SLA. Então, a gente quis personalizar para atender às necessidades de gestão, né? Então, foi um grande desafio, mas a gente aí conseguiu ter hoje esses dashboards todos atualizados. O Felipe, literalmente vocês montaram um Lego ali para fazer toda essa parte de gestão de informações, né? Muito sob medida para o case, é muito interessante ver. Felipe, vamos colocar fogo um pouquinho na discussão aqui, vamos para assuntos mais polêmicos, então. Aqui tem uma pergunta assim, por que houve a escolha de um low-code, sendo que muitas vezes um código aberto como um Python, que fica com domínio do desenvolvedor, não pode ser mais interessante e vocês não teriam nem licenciamento, algo dessa linha? Porque essa escolha de ferramentas low-code e não código aberto, que teoricamente ficaria mais barato quando você pensa em licenciamento? Eu acho que, assim, não sei se ficaria mais barato, né? Eu acho que essa é a primeira resposta, né? Não necessariamente soluções de código aberto são soluções de fato mais baratas, né? Eu acho que tem todo um estudo do que se tem que fazer e definir de fato o que é barato e o que está alinhado com a expectativa da empresa, né? Às vezes, a visão de velocidade de implementação, velocidade de ajuste, inovação do produto, ela é muito mais importante do que você talvez manter times de desenvolvedores, que foi o que evoluiu no produtos, né? As soluções, usualmente de BPMS, elas já vêm com uma estratégia muito bem definida de modelagem de processo, de reuso de regras, de facilidade de adaptações. Então, para construir isso tudo do zero, isso vai levar muito tempo e, de uma certa forma, vai custar muito financeiramente, vai custar muito
em termos de esforço e dedicação. Eu acho que o ponto principal é inovação, né? Soluções de mercado, soluções onde tem empresas que cuidam da inovação do produto, para a gente é muito mais alinhado à estratégia do que a gente quer. A gente não quer montar equipes que ficam ali desenvolvendo, evoluindo produtos, sendo que eu posso ter ali parceiros que estão cuidando disso, né? Então, acho que esse foi o nosso principal fator de decisão. E a nossa área Business Process é uma área que praticamente trabalha com 100% soluções low code, né? Então, isso a gente ganha bastante em velocidade de implementação, ajustes muito rápidos, né? Não ficamos aí muitas vezes dependendo de uma série de validações de código. Então, tem alguém pensando nisso, por que não aproveitar isso? Né? Se tem alguém que já construiu o conceito de low code, eu acho que ele vem ficando cada vez mais com maior impacto, né? Eu acho que, mas tudo é estratégia, assim. Nós agora com o meu outro chapéu, né, na outra função, a gente tem um mix dessas coisas também. Então, acho que depende da estratégia da empresa, né? Mas a questão, só ressalto que a questão de custo depende, né? Temos que olhar isso com mais cuidado, né? Não podemos afirmar que fazer algo em uma solução low code vai ser mais caro do que fazer uma com código. Acho que não é muito bem por aí. Tem que olhar muito o alinhamento e visão de longo prazo aí, do que você espera aí a empresa quer. Legal, Felipe. Acho que é bem colocado. Isso é uma discussão que eu que trabalho há 25 anos com BPM, já ouvi muito. Eu acho que é muito desse ponto que você colocou, né? Tem o custo da licença, mas tem o custo da produtividade. E eu sempre falo que também tem o custo da não entrega, né? Se você percebe que uma solução, né, com uma solução low code mais produtiva, você vai entregar no final do ano com as mesmas horas, 30 processos e com uma solução com mais esforço para desenvolvimento, você vai entregar 20 processos, a questão não é que você gastou as mesmas horas e economizou a licença, mas qual foi o impacto para a organização de não ter 10 processos automatizados? O quanto que custou isso? Né? Esse é um ponto, para mim, extremamente relevante de botar na conta, porque, na verdade, o que a gente precisa, né, a tecnologia, ela não é um fim por si mesma, a gente precisa levar benefício para o negócio, então a gente tem que buscar, em minha visão, as soluções, sejam elas quais forem, que a gente consiga fazer o mais entregas possível para poder o negócio ter um maior impacto que a gente conseguir entregar. Exato, Brito. Exato. Falando de produtividade, né, uma outra questão aqui, quando eu não falo o nome da pessoa é porque veio como anônimo, tá? Mas outra questão pergunta sobre qual foi a percepção dos principais benefícios que a Usiminas viu com o uso da solução de Lecom em termos de produtividade e eficiência operacional. E eu queria complementar essa pergunta, né, com algo que também é algo bastante recorrente nas dúvidas das pessoas, porque você mesmo comentou na primeira pergunta ali o teu custo operacional, se calcula com horas, etc, né? Mas esse custo operacional, as soluções de BPM são soluções que envolvem orquestração de processo, distribuição de atividades, né? A gente também tem o RPA, é verdade, que vocês também utilizam, que reduz o tempo das pessoas, né? Mas a gente também vê que soluções de BPM podem nos ajudar a diminuir retrabalho, pode nos ajudar a diminuir o andamento do processo para que ele vá de forma objetiva para os lugares corretos, né? E eu acho que isso é um custo que muitas vezes está escondido, né? Então, voltando à pergunta original, né? Como que vocês percebem, em média, o ganho do uso do Alecom e, por consequência, de uma solução de BPM em relação à produtividade e eficiência operacional? Bem, muito alinhado com o que nós falamos lá no começo, né, Brito? E aí você trouxe uma palavra-chave, ganhos ocultos, né? Se você vive no caos, né, onde tudo cheio de e-mails, tarefas totalmente desorganizadas, processos sem medições, né? É muito difícil você, inclusive, mensurar o custo daquele caos, né? Onde você tem várias pessoas fazendo várias tarefas sem controle. Então, ganhos ocultos é muito importante, porque as equipes não estavam percebendo onde que os problemas estavam, né? Então,
onde que eu tenho aquele problema, onde que eu posso melhorar, quem são os meus principais ofensores, quais são as tarefas que mais consomem tempo, quais são as tarefas que mais têm retrabalho. Isso é importante também, né? A solução hoje ela consegue mostrar que existe um índice que a gente também acompanha, que é o índice de retrabalho do processo. Então, o processo ele passou por aquela etapa, ele foi para uma outra etapa, e aquela outra etapa recusou aquela etapa do processo anterior. Então, aquele processo que passou de uma instância e voltou, ele começa a ser misturado através de ciclos, né? Então, quantos ciclos de retrabalho que eu tenho naquele processo? A gente faz essa conta. Então, você tem ali processos que tem no começo, né, tinham mais retrabalho, que a gente conseguiu atuar e reduzir esse retrabalho. Consequentemente, reduzindo o retrabalho, você reduz o lead time, né? Então, as principais métricas que a gente trabalha estão relacionadas à redução de lead time, redução de retrabalho. Então, todas estão conectadas com o tema de produtividade, né? E como que a empresa enxerga isso? Através, né, de informações e visibilidade que a gente dá, né? A plataforma hoje, como vocês viram, está presente em pelo menos 15 áreas de negócio, né? E de áreas com alto impacto. Então, só de estar presente em áreas de negócio com alto impacto, tendo usuários aliados, né, que estão ali divulgando, né, essa solução, que estão até mesmo trazendo novos casos de uso, isso é um grande benefício para a gente. Muito legal. E Felipe, escolher qual processo, tudo é um desafio, né? Então você mostrou essa jornada ali de como fazer e tudo. Eu acho que é o principal ponto em que vocês não, quando eu olho o projeto, vocês não estão num barquinho à deriva, o que surgir automatiza. Não, vocês estão realmente pensando, montando a estratégia. Muito legal, né? Tem várias perguntas aqui, pessoal, que já foram respondidas ao longo das outras respostas e também da apresentação. Então, eu vou tentar passar até para otimizar aqui. Tem uma pergunta, Felipe, que está assim: algum processo que vocês utilizam na Uzi Minas também inclui estratégias para melhorar a sustentabilidade? Como ele impacta a redução de desperdício na ponta? Vocês têm algo nessa linha, olhando a automação? Bem, ainda temos um caminho a evoluir nesse sentido, tá, Mário? Mas nós temos alguns casos de uso que são interessantes, que atuaram fortemente em redução de papel, né? Então, a gente tinha vários formulários que são preenchidos, né? Que eram preenchidos, e que isso, de uma certa forma, tinha um custo associado, mas tinha uma questão também de alto consumo de papel, né? De uma certa forma. Então, a solução ela trouxe resultados interessantes nesse sentido. Mas ainda esse tema é um tema que a gente ainda tem muito para avançar, porque eu acho que assim, a maioria das empresas, né, está trabalhando muito nesse novo conceito agora de ESG. A gente está fechando algumas iniciativas com a nossa área de sustentabilidade, né, como que essa solução ela pode de fato não só olhar a produtividade, mas como é que a gente pode levar isso também para o nosso, é, os nossos, né, stakeholders envolvidos. Então, tem um trabalho ainda para evoluir, mas já fizemos alguns casos de uso aí. Maravilha, Felipe. Estamos rolando aqui, que está tendo muita pergunta, né, Pito? Então, a gente está lendo aqui, compilando e vendo Eu estou lendo algumas aqui. o que já Tem um que foi interessante aqui, que o Pedro, ele perguntou se tem exemplos de hiperautomação, né? Eu acho que eu acabei não falando isso, mas como vocês viram, nós temos uma gama de ferramentas focada em automação e produtividade. Então, robôs, BPMS, etc. Nós temos alguns casos de uso onde a solução o processo ele começa, né, através de um robô digital que faz uma série de checagens, de conferência, e a depender do resultado desse processo, o robô ele faz
ele inicia uma instância no BPMS, né? Então, e o contrário também a gente já está estudando, né? Então, tem um processo específico que ele foi modelado, e a partir do momento que eu entendo que uma atividade que era executada por uma pessoa e que eu posso colocar, por exemplo, uma automação, e aquela automação devolver o resultado dela para o LECOM, a gente também está estudando esse caso. E temos também casos em que casos no backlog, né? Agora unindo as soluções de assistentes virtuais. Através dos assistentes virtuais, a gente também vai disparar algumas execuções via RPAs, via robôs, e também algumas aberturas de processos, né? Então, o assistente digital, ele pode, por exemplo, eu quero abrir um processo de treinamento, né? Então, naquele momento, o assistente pode fazer um start, né, abrir uma instância de solicitação de treinamento que está hoje dentro do LECOM. Então, isso facilita acesso à informação. Ele não precisa ter o aplicativo específico, ele não precisa acessar a tela específica, o próprio assistente pode instanciar processos de trabalho. Então, temos alguns poucos casos de uso, mas já estamos estudando vários outros aí, unindo BPM, BPMS, LECOM, RPAs e assistentes virtuais. Perfeito, Felipe. Eu estou tentando aqui também, estar nos últimos minutos aqui, né, compilar umas dúvidas comuns, né? Ah, duas ou três aqui, você comentou, mas você vai comentar de novo, né? Questionam quantas pessoas hoje existem na área de automação e que trabalham com você, né? Ah, algumas também perguntam sobre como que foi a integração do LECOM com os sistemas da Uzi Minas. Boa. Primeiro na equipe como um todo, considerando todo esse universo de tecnologias, nós temos em torno de 20 a 25 pessoas. Às vezes a gente coloca mais pessoas em função de mais projetos, mas está mais ou menos aqui nessa faixa. São 5 pessoas, Uzi Minas, e o restante parceiros e prestadores de serviços alocados aqui. E a segunda que você trouxe, Vitor, como que a gente faz a integração com sistemas? Hoje a gente tem integração com SAP e com bancos replicados. Basicamente, são essas que eu me lembro. Como é que a gente faz a integração com SAP através de APIs? Então, a API, eu preciso ter acesso a alguma informação do SAP, por exemplo, eu faço no LECOM uma execução de um trabalho e a partir daquele momento, aquela execução do trabalho vai lá no SAP e faz o processamento. Isso através das APIs. Então, deixa eu pegar um exemplo. Vou suspender uma ordem de venda de um cliente. Suspendo essa ordem de venda do cliente no LECOM, a partir do momento... Então, toda a parte de regra, a parte de critério de suspensão, de avaliação de suspensão, está no LECOM. Mas essa informação, ela é processada, ela impacta em receita, impacta em lead time de entrega, então ela precisa estar no SAP, lá no módulo de vendas, né? Então, o LECOM, ele vai lá no SAP e faz essa integração. E a integração de consulta, na maioria das vezes, a gente tem bancos replicados que têm dados do SAP em tempo real. Então, eu quero, por exemplo, consultar um crédito de um cliente. Eu coloco o código do cliente e automaticamente já traz para mim qual que é o crédito dele atual. Isso fazendo consulta através de banco de dados. Então, basicamente, para a gente poder consultar dados, a gente consulta dados através de bases de dados replicadas do SAP ou de outros sistemas. Mas, para a gente poder integrar, aí a gente comunica com o sistema de origem, seja o SAP ou seja qualquer outro sistema. Perfeito. Felipe, nessa reta final, tem algumas perguntas aqui compilando. Você falou até, eu até anotei aqui, foco excessivo nas piores exceções, né? Vocês trabalharam muito forte isso. E eu queria colocar duas perguntas aqui em uma, tá? Como vocês vencem o medo das áreas de negócio em demonstrar que processos precisam ser melhorados, né?
automatizados no início, e depois como que vocês vencem esse medo de melhorar esse processo? O que vocês fazem na jornada de revisitar um processo, muitas vezes, que já está automatizado? Como que vocês vencem esse medo, ou se não há medo da área de negócio hoje dentro da Usiminas? Eu acho que existem receios, né? Como qualquer outro projeto. Quando você vai começar um projeto, eu falei um pouco dos desafios, existem algumas barreiras de resistência, né? De uma certa forma de exposição. Isso é comum. O grande desafio da gente trazer essas pessoas para o nosso lado é mostrar que a plataforma ela não tem como objetivo gerar exposição, até como objetivo você ter uma visibilidade do processo, é diferente, né? Então, além disso, comunicações, trazer as pessoas, engajar e principalmente, né, fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas. Imagina você que está ali no seu cantinho fazendo aquela tarefa, de repente você está numa reunião de vice-presidência, colocando um caso de uso que você trouxe, que você fez parte e que deu resultado. Então, isso aí é o que aumenta o engajamento, né? Isso aí é o que faz com que os outros colegas e outros casos de uso surjam e com menos resistência. E, além disso, essa frente específica de monitoração. Então, nós temos aqui uma pessoa que ela fica diariamente acompanhando se aquele processo está trazendo o objetivo esperado e, se não, que tipo de ação que a gente tem que fazer para melhorar, né? Então, tudo isso é através dos indicadores que nós já temos mensurado, e isso é muito importante, porque a gente estava com processos que começou com uma utilização muito grande e depois as equipes, né, o negócio foi mudando, o processo foi mudando e a gente começou a perceber uma baixa adesão. Por que que aquele processo estava sendo muito usado, ele parou de ser usado ou está sendo pouco utilizado agora? Porque existia uma série de adaptações e mudanças que as equipes acabaram não passando para a gente, eles preferiram fazer através de outros meios. Então, se a gente não tivesse ali olhando e monitorando isso, a gente ia deixar de continuar, a gente ia deixar de provar o valor para a empresa, né? A gente ia perder um caso de uso por não acompanhar a evolução que o processo requer. Então, são os três principais é, é, casos aí, né? As três principais frentes que a gente trabalha, Mário. Perfeito. Maravilha, Felipe. Estamos aí já praticamente no horário do meio-dia, então queria inicialmente agradecer a todos aí pela presença, né? Passar a palavra aí para o Mário para dar as últimas palavras e fechar o webinar, né? E depois para o Felipe também para as considerações finais. Felipe, só tenho a agradecer a vocês, a equipe Aircross, a equipe Lecom, a equipe Usiminas. Puxa, é uma grande honra fazer parte aí dessa jornada. Felipe, desde o início ali acompanhando, né, esse case, e é muito orgulho assim para nós fazer parte dessa transformação digital como um todo, fazer parte como parceiros, você e toda a equipe. Os meninos só tenho a agradecer pela parceria. Eu acho que a palavra que a gente tem aqui dentro de casa é a parceria, e toda essa maestria da iProst tocando. Só tenho a agradecer. Brito, obrigado pelo convite, por toda essa mediação aqui e a oportunidade de estar com você. Você falou de 25 anos ali de história, Brito. Não entrega a idade assim, eu estou há 20, mas nós começamos muito cedo, né? Então, começamos muito novinho ali, e só tenho a agradecer essa jornada que já estamos há tanto tempo aqui, e dá muito orgulho ver um case como esse. Parabéns, Felipe, para você, para toda a equipe, parabéns à AirPros aí nessa jornada de implementação, ajudando no dia a dia, e só tenho a agradecer, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Mário. A gente passa aí para fazer um fechamento, Felipe. Bem, obrigado, pessoal. Lecom, Process aqui pela oportunidade, pela participação de todos também. Eu vi aqui que eu já recebi 47 convites no LinkedIn, então fique à vontade para conversar com a gente. E né, foi uma jornada e está sendo uma jornada desafiadora, né? Quando a gente fala de automação de processo utilizando soluções de BPMS. Mas eu acho que os principais desafios que foram colocados, eles têm como os principais desafios, as lições colocadas têm como objetivo aí
trazer para vocês um pouco da nossa experiência para que a gente possa, né, vocês possam talvez usá-los como insights aí no dia a dia de vocês. Então, o que precisar também podem contar comigo aí. Maravilha, Felipe. Muito obrigado aí, obrigado pela presença, obrigado a todos também. Deixo o convite aí a todos que acessem aí então o perfil do Felipe, façam conexão com ele, acessem a Lecom, conheçam tudo que a gente pode fazer com a plataforma de BPMS da Lecom, como o Felipe pode trazer essa experiência, e também o site da iProcess, o blog da iProcess, para conhecer nossas ofertas de automação de processos, de inteligência artificial. Nós acabamos de lançar uma capacitação essa semana de inteligência artificial corporativa para ser dada on demand para formar centenas de pessoas, os nossos clientes. E acompanhem, né, os canais da iProcess Telecom, porque todos os meses a gente tem aí um conteúdo, um webinar, um assunto novo para compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Esse conteúdo depois vai ser disponibilizado nos nossos blogs para quem quiser assistir ou compartilhar. Bom almoço aí e obrigado a todos novamente. Obrigado, Um pessoal. abraço, gente. Até mais.